Olá pessoal, aqui é o professor Glauco Lira. Neste vídeo nós vamos tratar de derivadas e derivação de funções de duas variáveis. Mais especificamente nós iremos estudar o máximo e mínimo de uma função em três dimensões. Então, para entender primeiro o que seria o máximo e mínimo de uma função, a gente vai generalizar máximo e mínimo como valores extremos ou também extremantes, certo? Então, a gente tem essa função aqui no R3. Então, pode acontecer a situação de que a função em um determinado intervalo, em determinada região do plano XY, ela pode ter um máximo local. Por que esse ponto é considerado máximo local? Porque em relação à função toda existe um máximo global, também chamado de máximo absoluto. Esse ponto ele é máximo somente neste intervalo aqui. Em outro intervalo, ele vai ser máximo local. A mesma coisa se define o mínimo. Então, dentro desta região aqui, de uma região XY, vai existir um mínimo. Porém, este mínimo não pode ser chamado de mínimo global, porque existe um outro vale da função que é menor que este. Assim, este é chamado de mínimo absoluto ou mínimo global e este de mínimo local ou também de mínimo relativo. Também máximo e mínimo local pode ser chamado de mínimo relativo. Então vamos definir o que seria máximo local. Uma função f de xy a valores reais. A gente vai considerar um ponto AB pertencente ao domínio da função, pertencente a um intervalo do domínio, a uma região do domínio da função. Esse ponto é máximo quando, para qualquer ponto da superfície dessa função f de xy, ela não vai ser maior que o f de AB nesta região A que está contida no domínio da função. O mesmo define-se para mínimo local. Então, tem uma região contida no domínio da função, que há esse ponto AB, e nenhum valor da superfície f de xy vai ser menor que o f de A, f de B nesta região específica. Esta região A, neste caso, vai estar por aqui assim, ó, aonde está este mínimo local. Para o máximo, a região também A vai ser isso aqui também. E toda esta região aqui é o domínio da função, certo? Assim, a gente define o máximo global da mesma forma como o máximo local, só que ao invés de o estudo ser apenas numa região A, vai ser em todo o domínio. A mesma coisa para mínimo absoluto ou mínimo global. Vai ser um estudo para uma região maior, que é o domínio. Bem, para entender melhor, bora ver um exemplo. Então, vamos considerar que a gente tem esta função x² mais y², ou seja, de duas variáveis. X² sempre vai ser um valor maior ou igual a zero, né? E y² também. Então, esta função ela vai ser sempre um valor maior ou igual a zero. Ou seja, ela vai ter um mínimo global, que é o ponto 0, 0, porque o menor valor que x pode ter é 0 e o menor valor que y pode ter é 0. Então, 0, 0 é o ponto de mínimo global. E o f de 0, 0 igual a 0 é o valor mínimo da função, como você pode ver com o gráfico da função aqui, certo? Já na função f de xy igual a 1 menos x² menos y², observa o seguinte, vamos fazer a mesma análise. X² vai ser maior ou igual a zero, y² é maior ou igual a zero, porém, a expressão que está na função é menos x² menos y². Assim,
este valor aqui é menor ou igual a zero. Logo, o ponto 0, 0, ele vai ser um ponto de máximo. E o f de 0, 0 igual a 1, por quê? Porque se eu colocar 0 aqui e 0 aqui, a função vai dar 1. Ele vai ser o máximo da função. Como vocês podem ver no gráfico aqui. Seria um gráfico semelhante ao anterior, porém invertido, né? A concavidade. Bem, como a gente consegue identificar um valor de máximo e mínimo, ou seja, um ponto extremante? Então, o teorema que dá a condição necessária para identificar um ponto extremante. Vamos considerar o seguinte: se este ponto AB ele é um máximo ou mínimo local e a função pode ser derivável em relação a y, em relação a x, neste ponto AB, então a derivada destas funções aqui, elas são nulas, certo? Recapitulando, eu sei que esse ponto ele é máximo ou mínimo global. Verifico se é possível derivar f neste ponto, tanto em relação a x quanto em relação a y. Então, a derivada parcial de f em relação a x e de f em relação a y no ponto AB vai ser nulo. Mais fácil identificar graficamente. Vamos supor, a gente tem a superfície aqui. Este ponto ele é um ponto de máximo, né? Então, as derivadas ela vai dar o coeficiente angular da reta tangente a esse ponto, sendo que neste caso aqui ela vai ser tangente a esse ponto e paralela ao eixo y. E esta aqui é tangente a este ponto, paralelo ao eixo x. Então, a gente pode identificar. Aí pergunto, esta é a única condição necessária para eu identificar um ponto extremante? Não. Vamos supor a seguinte situação, que bem neste ponto, aqui é fácil identificar tanto aqui, esta curvatura que a gente vê que aqui ela está crescendo e nesse sentido aqui ela está decrescendo. Mas vamos considerar a situação aqui, nesta curva paralela ao eixo x, ao invés dela estar nesse sentido crescendo e decrescendo, é o contrário. Ela está vindo daqui de cima, decrescendo e depois crescendo. O que vai acontecer? Aqui, nesse sentido de y, este é um ponto de máximo. Aqui, neste sentido de x, vamos supor que a curva está vindo aqui assim, ó. Vem aqui e agora ela está subindo. Então, aqui, neste sentido de x, ela é um ponto de mínimo. Então, a gente vai definir um novo ente matemático, que se chama ponto crítico, ou também chamado de ponto estacionário. O que significa? Que um ponto AB é chamado de ponto crítico de F quando uma das condições é satisfeita, ou seja, as derivadas parciais em relação a x e em relação a y é zero, né? Como a gente viu agora há pouco. Então, significa que isso aqui é um ponto extremante, é o que a gente identificou, esta situação, mas há uma outra situação que a gente viu agora há pouco, que pode acontecer também, que há uma assíntota neste ponto AB, ou seja, a superfície ela se aproxima desta reta aqui, vertical, que passa pelo ponto AB, porém nunca vai encostar. Aí significa a derivada de f em relação a x e de f em relação a y não vai existir, ou seja, esta é outra condição para esse ponto ser um ponto estacionário ou ponto crítico. Ou a derivada parcial de x não existe no ponto AB, ou a derivada parcial em y não existe no ponto AB, ou as duas situações, né? Nem esta derivada parcial, nem esta, ela existe. Então, quando é satisfeita essas duas condições, significa que este ponto AB é chamado de ponto crítico. Bem, vamos ver como a gente pode encontrar o ponto crítico de uma função dado a sua
expressão. Neste caso, vamos utilizar a função x² mais y² menos 4x mais 6y mais 17. Para achar o ponto crítico de f, a gente vai fazer a seguinte situação. Ele também quer o mínimo relativo no ponto. Então, primeiramente, para achar o ponto crítico, calculamos a derivada parcial em relação a x. Neste caso, em relação a x, isso aqui é constante, isso aqui é constante, vai sumir. Aqui vai dar 2x e aqui vai dar menos 4 e 17 também some. Então, vai ficar somente essa expressão. Colocando 2 em evidência, vai ficar 2 vezes x menos 2. Como eu quero saber o ponto crítico, pego esta derivada parcial e igualo a zero. Assim, eu tenho o meu x crítico. Faço o mesmo para y. Derivo em relação a y. Neste caso, eu vou colocar o 2 em evidência também. Aí vai ficar y menos 3. E para saber o ponto crítico, ou melhor, a coordenada y do ponto crítico, eu igualo a derivada a zero. Assim, então, eu tenho que o ponto 2, 3 é o ponto crítico de f. Vamos verificar agora o mínimo relativo no ponto crítico. Ou seja, se o ponto crítico ele é um ponto de mínimo ou um ponto de máximo. Então, a gente vai pegar a função. Para isso, para facilitar a nossa análise, nós vamos reescrever esta expressão em quadrados perfeitos. Então, vamos lá. Vou pegar x², observa que o x² mais 4x, eu posso ter um produto notável, bastando somar estes dois termos com 4, né? Que senão aí ficaria o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E aí então eu coloco um 4 bem aqui. Este 4 eu vou retirar do 17, certo? Então, obtenho esse 4 aqui. Então, do 17 menos 4, eu tiro, ele vem para cá. Vou fazer o mesmo para y. Y menos 6y. Agora, para este termo aqui se completar e me dar um produto notável, que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o segundo, como aqui é 6, o segundo fica sendo 3 ao quadrado, né? Porque é 2 vezes o primeiro pelo segundo, então eu coloco 9, completo com 9. Este 9 também eu tirei do 17. Então, se do 17 veio 4 para cá e 9 para cá, deste 17 sobrou 4. Assim, eu vou reescrever esta expressão todinha aqui como um produto notável e esta também toda como um produto notável, que seria x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado mais o 4 que restou do desmembramento do 17, né? Então, observe o seguinte detalhe. Agora eu posso analisar esta expressão e esta expressão em relação a x e em relação a y. Então, note que x menos 2 vai ser maior ou igual a zero por causa do quadrado aqui, né? E a mesma coisa para o y menos 3. Logo, o menor valor que x vai ter é zero. Porém, o menor valor que esta expressão vai ter vai ser quando x for 2, certo? Que é a coordenada do ponto crítico. Então, esse cara vai ser zero. A mesma coisa, a análise é para cá. Se eu pegar o menor valor que y vai ter, que é 3, isso aqui vai zerar. Então, aqui é zero. Então, o f de xy vai ser maior ou igual a 4, porque aqui vai zerar, resta somente o 4. Portanto, o ponto mínimo em 2, 3, nas coordenadas 2, 3 do ponto crítico, vai ser 4, certo? Vamos ver um outro exemplo para entender melhor
essa questão de máximo e mínimo. Vamos considerar a função 3 menos raiz de x² mais y². Vamos mostrar que 0, 0 é o único ponto crítico de f, e f de 0, 0 igual a 3 é o máximo relativo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Primeiro em relação a x, então a gente vai ter esta expressão aqui. E em relação a y, vamos ter esta expressão aqui. Observa que para achar esta e esta, vamos utilizar a regra da cadeia aqui, certo? E vamos obter essas duas expressões. Ambas derivadas, elas são indefinidas em 0, 0. Por quê? Porque a gente tem o denominador aqui, ó, x² mais y². Assim, já posso afirmar que 0, 0 é um ponto crítico de f, porque vai ter uma assíntota em x, y, 0, 0. Certo? E mais, a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y, acho que essa anotação aqui eu ainda não passei para vocês, isso aqui é o mesmo que isso aqui, certo? E esta anotação aqui, f com o índice y, é a derivada parcial de f em relação a y. Você vai ver isso em alguns livros também, essa anotação aqui para derivadas parciais. Observa que elas não são nulas no ponto crítico. Por quê? Vamos seguir a seguinte situação. Vamos considerar que nesta expressão aqui, x é igual a 0. Ou seja, tá? É esse 0 aqui. Com isso, eu vou ter aqui 0, né? Vou ter 0 aqui, ok? Porém, em y não vai ser 0. Vai tender a 0. Esta mesma análise eu faço aqui, ok? Assim, por esse motivo, estas derivadas elas não são nulas no ponto crítico. Ou seja, 0, 0 é o único ponto crítico de f. Como toda raiz ela é maior ou igual a 0, neste caso a gente vai ter que aqui na função, o maior valor que esta função vai ter vai ser quando? Vai ser 3, porque se esse aqui é o maior valor que pode ter, e está subtraindo aqui, então o f de xy é menor ou igual a 3. Portanto, o ponto 0, 0, que é um ponto crítico, vai me dar o máximo relativo 3 de f. Vamos ver mais uma situação com outra função, que é y² menos x², e provar que não possui um extremo relativo, ou seja, não possui nem máximo nem mínimo. Vamos, de novo, fazer o mesmo procedimento. Calcula as derivadas parciais em relação a x. Desta expressão vai ser menos 2x. Pega esta expressão igual a 0. E assim temos x igual a 0. Fazemos a mesma coisa para y. A derivada em relação a y. Pegamos 2y e teremos y igual a 0. Então, a gente pode afirmar que 0, 0 é um ponto crítico de f. Só que note que, para os pontos sobre o eixo x, ou seja, fazendo y igual a 0, vai fazer a mesma análise que a gente fez na questão anterior. Fazendo y igual a 0, a gente vai ter f de xy igual a menos x². Aqui, ó. Fazendo y igual a 0, certo? Vai ter menos x², ou seja, é uma curva com concavidade para baixo. Para os pontos sobre o eixo y, a gente vai fazer x igual a 0. E a função f de x vai ser y igual a 0, ou seja, vai ser uma curva com concavidade para cima. Ou seja, essa daqui tem máximo e essa aqui tem mínimo. O que seria isso aqui? Seria a curva que está paralelo ao eixo
X e aqui paralela ao eixo Y. Assim, a gente tem o que se chama de ponto de sela. Então, aqui a gente tem a menos x quadrado, como falei, paralelo ao eixo x. E aqui a gente tem a y ao quadrado paralelo ao eixo y. Assim, este ponto bem aqui é o ponto de sela, que ele é ponto de máximo e de mínimo, dependendo do sentido que você pega do caminho desta superfície. Assim, f de 0, 0 igual a 0 não pode ser um valor de extremo. Certo? Então, a gente, neste caso, mostra as três situações para ter um ponto de mínimo, um ponto de máximo e um ponto de sela. Com isso, a gente encerra nosso primeiro vídeo sobre máximos